Nesse vídeo eu vou analisar com você 5 detalhes importantes a respeito do apóstolo Rina. Então presta muita atenção em cada um dos detalhes para que você não tire uma conclusão precipitada. Para começar, nós vamos falar sobre o velório do apóstolo Rina. O apóstolo Rina sofreu, infelizmente, um acidente, ficou gravemente ferido, chegou a ser socorrido, levado para uma unidade de atendimento, mas devido ao seu estado, ele não resistiu. O seu velório atraiu com certeza milhares de pessoas, amigos, conhecidos, fiéis que pertencem à Igreja Bola de Neve, que, se você não sabe, o fundador dela foi o próprio apóstolo Rina. Diversas homenagens, obviamente, aconteceram e isso nos leva ao segundo detalhe. Preste muita atenção para que você possa ter o quadro completo. No velório do apóstolo Rina foi lá uma pessoa que talvez você não estava esperando. Exatamente. Eu tenho certeza que de todos que poderiam participar do velório do apóstolo Rina, essa era a única pessoa que você não esperava estar lá. Mas quem era essa pessoa, Evan? A esposa do apóstolo Rina, ou melhor dizendo, a viúva do apóstolo Rina. Mas antes de falarmos a respeito da declaração da viúva, vamos para o segundo detalhe: as acusações da esposa e do filho dela. Se você não sabe, o apóstolo Rina foi acusado pela sua ex-esposa e agora viúva dele de ter cometido diversas agressões contra ela, e o próprio filho dela trouxe relatos exatamente. Inclusive, ela, Denise, recebeu até uma medida protetiva. Ela conseguiu, aliás, uma medida protetiva contra ele, para que ela ficasse em segurança. Ela que disse ter sofrido diversas agressões cometidas pelo apóstolo Rina. Isso foi um escândalo tremendo. O filho dela também relatou algumas coisas a respeito do apóstolo Rina. Inclusive disse: olha, eu não converso com ele porque não dá para conversar com quem não se arrepende. Vou pronunciar rapidinho a respeito do afastamento do meu padrasto. Muita gente me perguntando, então vou deixar aí de falar para vocês que é mais do mesmo, né? Acho que ele se afastar era o mínimo que a gente esperava, mas perdeu a oportunidade, né? Poderia muito bem ter falado: olha, não conduzi bem minha casa nos últimos anos, falei com a minha esposa e eu preciso correr atrás do tempo perdido, mas eu volto bem, eu volto restaurado, chamar a culpa pra si, né? Mas não fez isso, né? Mas se você esperava isso, inocente, né? Aí muita gente, desde que eu saí do bolo, pessoas próximas, muitas vezes me perguntaram: cara, por que você não senta com ele? Por que você não conversa? Por isso. Ninguém é 100% correto, ninguém é 100% errado. O clichêzão aí é verdadeiro, que toda história tem diferentes lados. Só que é muito difícil você lidar com um lado que não admite erros. Pode ver, eles estão sempre certos. A pastorzada está sempre certa. Segundo o site terra.com, Denise conseguiu uma medida protetiva contra Rina após denunciá-lo por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. E em depoimento à Polícia Civil, ela relatou diversos tipos de agressão ao longo dos anos. Em uma das situações, chegou a levar um soco no nariz. Então veja que são acusações sérias, gravíssimas que ela fez, além do relato do próprio filho dela. Agora que você já viu algumas, pelo menos, das acusações, tanto da ex-esposa e agora viúva, como a do próprio filho dela, nós temos agora a declaração da viúva. Isso porque ela foi no velório, ela esteve no velório e lá ela disse: olha, ele é a pessoa que eu mais amei e eu estava com saudades dele. Esse depoimento, essa declaração dela foi entendida por muitos que ouviram, por muitos internautas, como uma confissão de que ela mentiu, como se ela estivesse dizendo: tudo o que eu falei
Tudo aquilo que eu o acusei era mentira. E eu estou aqui dizendo que ele era a pessoa mais incrível, a pessoa que eu mais amei na vida. E assim, ela estaria dizendo que estava arrependida, ou pelo menos com remorso. Afinal, Rina foi a pessoa a quem ela mais amou na vida, segundo as informações. Esse cara foi o que eu mais amei na vida. Se eu estiver mentindo, eu quero que Satanás me mate, que Deus me mate, porque a vida e a morte estão na mão do Eterno. O Rina me deixou chateada com muitas coisas, mas eu deixei ele chateado com muitas coisas também. Foi justamente essa parte que fez a turma pensar: será que não se trata de mais um caso como Johnny Depp, onde o homem foi acusado injustamente, onde o homem recebeu diversas acusações falsas de sua companheira? Seria ela mais uma dessas mulheres que mentem contra o seu parceiro, tudo para prejudicá-lo? Ou será que tudo foi verdade? Se é verdade ou não, nós não sabemos. Eu vi inclusive um comentário que disse assim: existem 3 verdades: a verdade da esposa, a verdade do Rina e a verdade que só Deus sabe. E isso é verdade. Sempre existirão diversas maneiras de contar uma história. Sempre existirão diversas perspectivas. Por exemplo, você pode fazer um julgamento, que é uma análise diferente da minha, diferente da outra pessoa que está assistindo agora ao mesmo tempo que você. E cada um de nós faz uma leitura. Mas de fato, quem sabe são os envolvidos. De fato, quem sabe se tudo isso que ela disse foi verdade ou não, são eles e Deus. Daqui a pouco eu quero deixar alguns pontos a respeito da ida dela até o velório. Mas agora nós vamos para o 4º detalhe que eu achei muito impactante. Esse aqui é mais a título de curiosidade. O filho de Rina disse que presenciou, ele estava lá no momento do acidente, e ele lamentou muito que não teve nem mais tempo para se despedir de uma forma mais digna de seu pai. E com certeza, se você ou eu, se nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa, desse filho que viu o pai praticamente morrer na sua frente, é uma tristeza muito grande. Somente quem perdeu alguém pode de fato entender a dor que o garoto está sentindo, e todos aqueles que o amavam de fato. Não é porque eu posso discordar de Rina ou não, eu me alegro com a morte dele, eu me alegro de o seu filho tê-lo visto sofrendo ou morrendo na sua frente. Eu não estou aqui me regozijando com a morte de Rina, mesmo ele sendo culpado de tudo que a esposa disse. Eu não estou aqui dizendo que eu desejo é isso mesmo, que morra sofrendo, que Deus o castigue. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou trazendo para você detalhes que compõem toda essa história. E então nós chegamos ao 5º detalhe, a homenagem. Silas Malafaia e muitos outros líderes prestaram suas homenagens ao Rina. O pastor Lamartine Pozeller postou um vídeo comentando, lamentando e ao mesmo tempo homenageando o Rina. Gente, eu estou passando aqui para falar da morte do meu amigo, do Rina. Estou muito triste, estou chocado, a gente não sabe explicar como uma coisa dessa pode acontecer. Mas aqui eu quero deixar o meu abraço apertado para Priscila, sua irmã, os filhos, o Rininha, o Renan e também a filha, para toda a igreja Bola de Neve, mandar o meu abraço apertado. Quero estar juntamente dele para prestar as minhas homenagens e dizer que esse ano está sendo um ano muito difícil, mas a minha oração é para que o Espírito Santo esteja consolando a todos. Existem perguntas que as respostas só virão no tempo de Deus, mas é hora de toda a igreja Bola de Neve ser forte e honrar o legado do Rina. Silas Malafaia postou no seu Instagram uma foto do apóstolo Rina com a legenda: "Descanse em paz. O Senhor levou meu amigo apóstolo Rina. Que Deus console a família e a igreja." E muitos outros personagens famosos, pastores, líderes prestaram suas homenagens ao apóstolo Rina. Inclusive, foi divulgado praticamente a última mensagem do apóstolo Rina. Meus amados, que alegria eu sinto em saber que o legado continua e que cada um de vocês está segurando o bastão que a primeira geração desse ministério carregou até aqui.
E agora está passando adiante para que vocês construam a partir daquilo que nós construímos. Que o nosso teto seja o vosso piso. Que vocês se beneficiem da herança espiritual que está sobre as vossas vidas. Nós estamos enfrentando desafios, onde a nossa fé tem sido testada, provada, e o que eu peço a vocês é continuem orando por nós, porque os inimigos se levantam, mas se levantam para cair. Amém? Nós sofremos ataques que nunca imaginaríamos que pudessem chegar em tais níveis, mas nós sabemos quem exatamente está por detrás deles. Nós sabemos que Satanás, mais hora ou menos hora, ia tentar se destruir, ia tentar se levantar para destruir um ministério que avança, que prega o evangelho genuíno, que demonstra e manifesta o poder de Deus. Só que Deus tem trabalhado nesse tempo. Amém? Vocês não me ouviram falar uma frase sequer para tentar me defender, porque justo não se justifica. E meu papel tem sido só esperar em Deus e deixar também a justiça dos homens fazer o seu trabalho. De todas as acusações imputadas contra mim, todas a polícia me inocentou e o Ministério Público arquivou tudo. Então, vamos viver um dia de cada vez e esperar a ação do Senhor em nosso meio, para que a gente possa ver todas as coisas restauradas. Amém? Deus nos abençoe poderosamente. Glória a Deus pela vida de cada um. Lembra que eu falei que iria analisar com vocês o fato da ex-esposa e agora viúva de Rina ter ido ao velório? Eu quero que você pense comigo no seguinte: vamos analisar. A esposa do apóstolo Rina se arrependeu? Eu vi isso. Será que ela se arrependeu, por isso ela foi no velório? Mas para que nós possamos, pelo menos, iniciar uma busca por essa resposta, nós precisamos nos perguntar: ela se arrependeu do quê? Ela acusou ele falsamente? Ela foi ao velório porque se arrependeu de ter mentido sobre ele? Pare para pensar isso, porque a gente costuma acreditar na primeira versão, certo? Então, ela se arrependeu, foi por isso que ela foi ao velório? Mas se arrependeu de quê? Ela mentiu? Ela acusou ele falsamente? Ela foi ao velório porque se arrependeu de ter mentido? Por isso, então, que ela disse: ele me chateou muito, mas eu também chateei ele. O que estaria por trás dessa afirmação da esposa do falecido apóstolo Rina? Ou será que ela foi ao velório porque, mesmo tendo sofrido, ela amava ele? Será que você já pensou por este ângulo? Que mesmo ela tendo sofrido, tendo acusado ou denunciado ele, ainda assim ela o amava? Será que você já parou para pensar nisso? De que mesmo ela tendo sofrido nas mãos dele, por amar ele, ela sentia-se saudades do marido, quem sabe, com quem casou antes de tudo acontecer. Você já parou para analisar por este ponto também? Ou será que ela foi ao velório porque deseja ficar com a liderança da igreja? Você percebe que a história é muito complexa para que a gente possa ter, de fato, a conclusão definitiva e final destes acontecimentos? Você percebe que são muitas lacunas, muitas perguntas que nós precisamos fazer e que nós não conseguimos ter a resposta pelo simples fato de que nós não podemos sondar a mente dela. Nós não podemos abrir a mente dela e buscar de fato pelo que aconteceu. Nós não conseguimos extrair da sua mente as memórias, como em Harry Potter, e colocar em uma penseira e assim ver tudo o que aconteceu. São muitas perguntas
e quase nenhuma resposta. Então, muito cuidado com a conclusão que você vai tirar, seja contra Rina, seja contra a esposa dele. Se eu for me basear pelo que ela disse, Rina deixou um legado muito ruim. As coisas boas que ele fez não o isenta de todo o mal que causou a ela. Me baseando pelo que ela disse, eu não posso concordar que ele tenha sido um homem exemplar, um líder exemplar, pois um líder que não cuida dos da sua própria casa negou a fé. Se eu for me basear pelo que ela disse, Rina não foi um apóstolo exemplar, nem mesmo um apóstolo, nem mesmo um servo, um cristão, porque não cuidou da própria esposa, quem deveria morrer por ela e não machucá-la. Mas se eu for olhar por outro ângulo, se eu for olhar pelo ângulo de que ela mentiu em tudo o que disse, aí eu preciso parar e pensar. Porque existe mesmo a possibilidade dele ter sido inocente? Existe mesmo a possibilidade de que tudo o que ela disse, todas as acusações ou denúncias, tudo, absolutamente tudo, ser mentira? Será mesmo? Sobre as acusações, se for verdade, então ela não deveria ir ao velório? É isso mesmo? Se tudo o que ela disse foi verdade? Agora nós vamos imaginar de um outro ângulo o que ela disse de fato é verdade. Então, porque ela sofreu mesmo, ela não deveria ir lá. Ela não deveria estar neste momento triste, até com a própria família, com o filho. Ela não deveria ir lá. Ela deveria se alegrar com a morte dele. Diz aí para mim, responde. Ele de fato, vamos colocar que ele de fato fez tudo o que ela disse. Ela deveria se alegrar com a morte dele. É isso que nós devemos fazer? Se alegrar com a morte ou a desgraça dos nossos inimigos? Mesmo tendo sido agredida, ela o amava. Pare para pensar nisso. Mesmo tendo sido agredida, ela o amava e foi ao velório não porque ele era bom, mas porque ela o amava de verdade e não desejava a morte dele. Vamos colocar que ela de fato sofreu nas mãos dele, mas ela não queria a morte dele, mas ela não queria o mal dele, mas ela não queria o sofrimento dele, e sim, ela o amava. E a única pessoa que pode te ferir de uma forma tão profunda é a pessoa que você ama. Alguém que você não ama, que você não tem consideração alguma, não fará você sofrer. Ela não consegue atingir a sua alma, seja com palavras ou atitudes. Somente quem nós amamos, somente quem é próximo de nós pode nos afetar desta maneira. O fato de ter acusado ele significa que ela não o amava, porque algumas pessoas ficam pensando, não, ela acusou ele porque não amava, ou acusou porque ela estava sofrendo. O fato de ter acusado ele significa que ela não amava, e o fato de ela o amar significa que ela deveria continuar com ele mesmo sendo maltratada. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, ela amava, tinha que continuar. É sério isso? Muitas pessoas, diversos comentários, ah, ela mentiu, ele era inocente, coitado dele, ela não amava ele. Ok, quer dizer que uma mulher, porque ama o seu marido, tem que se sujeitar a ser espancada, a sofrer violência, ou qualquer ou todo tipo de violência, só porque ela ama? É sério isso que você quer isso para ela? Você já parou para pensar nessa questão? Mas aí nós temos um outro ponto que deve ser discutido. E se Rina era inocente? E se tudo que ela disse não passou de mentira, de um teatro? Porque existe sim essa possibilidade. Eu acredito que o caso envolvendo Johnny Depp, envolvendo o famoso pirata, eu acredito que esse caso foi o caso que deixou claro que nem sempre a mulher tem razão e que há sim a possibilidade do homem ser inocente. E se Rina foi inocente? E se quando ele disse eu não fiz nada disso, ela não está muito bem, ele estava falando a verdade? Imagina você ser preso ou acusado do que você fez. Você não pode nem achar ruim, você acha até justo, porque você fez. Agora, pare para se colocar no lugar de alguém que é acusado injustamente. Você é acusado por ter feito uma série de crimes que você não cometeu. Você é acusado de ter feito aquilo que não fez. O sentimento de injustiça. Você se sente um lixo. Você se sente indefeso, incapaz de provar que você não fez aquilo que estão dizendo. Enquanto a outra pessoa sabe a verdade, mas insiste em mentir. Se Rina era inocente, a viúva vai pagar caro. A sua consciência vai cobrar mais cedo ou mais tarde. Você já parou para pensar em todas essas questões que eu lancei agora para você? Você já parou para refletir em tudo que eu mostrei para você? Desde o velório, a morte lamentável e triste do apóstolo Rina, que ensina para nós que a morte não manda um aviso de quando vai nos levar, e que não importa se você é um apóstolo, um bispo, o que você é, qual cargo ocupe, você e eu vamos morrer.
Não esqueça disso. Você viu as acusações da viúva e do filho dela. Você viu as declarações dela. Você viu o relato triste do filho. E você teve as homenagens dos amigos. Um homem pode ser odiado por uns e amado por outros. Um homem pode ser rejeitado por uns e aceito por outros. Os motivos diversos. Não gosto dele porque fez isso, eu odeio porque fez aquilo. Eu gosto dele porque fez isso. Ele é bem-vindo porque fez isso. Essa é a vida. E isso é para todos. Eu só gostaria que você parasse para analisar essas questões. Eu não estou aqui acusando nem defendendo Rina. Eu não estou aqui acusando nem defendendo a esposa. Eu levantei questões que estão envolvidas nessa história. Que Deus console a família do apóstolo Rina e todos aqueles que lhe amam e que estão sofrendo neste exato momento. E que você e eu possamos analisar as questões, as situações, os acontecimentos com mais calma e cautela, para que nós não venhamos cometer nenhuma injustiça, seja fazendo alguma coisa ou seja comentando alguma coisa. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.